Depois da nossa fofoquinha. Olá, nossos fãs. Oi, fãs. Olá, eu daqui 40 minutos me ouvindo. Olá, eu amanhã de manhã Confere o pintando. áudio, Lê. Tá saindo o áudio. Conferi, tá tudo certo. Configurado. Bom, gente, eu sou a host hoje e eu separei algumas informações aqui que eu pesquisei, porque assim, confesso pra vocês que não tava gostando muito da leitura, assim, nos primeiros momentos, eu tava achando muito estranho, mas ali no final, no último capítulo, eu engatei na leitura, comecei a achar interessante. E eu não tava pegando algumas nuances desse livro porque ele foi escrito numa época muito diferente, em outro país, né? Esse livro ele é de 1920, não, 1925. E o escritor, ele é americano, então uma coisa que, tipo assim, eu não Estadunidense. tenho... Estadunidense, desculpa. Enfim, ele é lá, não é daqui do Brasil, então eu não entendo algumas referências. E aí eu fui pesquisar, né, pra entender o contexto histórico. E aí eu comecei a gostar mais ainda do livro. Depois, hoje eu pesquisei nesse contexto. E aí só pra... Uma dúvida, acho que esse é o primeiro livro dos Estados Unidos que a gente lê, não é? No Acho clube. que sim. Que foi só brasileiro até agora. Ah, não, tem o Stephen King, O Misery. Ele é ele é estadunidense? estadunidense, né? É. Mas só teve ele também, o outro, É, o Dostoiévski, que é é russo, né? russo. É. Nossa, Eu tamo tive bem, essa viu? mesma sensação. Foi a primeira história americana. É Mas que eu não não é, senti então. muito o Stephen King como estadunidense, mas esse eu senti mesmo, essa pegada. Nossa, muito. Eu tava É. estranhando demais. Inclusive, tava achando muito ruim. Tava, assim, não tava gostando nem um pouco. Ainda bem que não foi só eu. E Eu achei. aí, Mas costumou rápido, eu acho, pra mim. assim, inclusive eu tenho várias anotações em vários pontos que eu tava me perguntando. Será que ele tá fazendo uma crítica a isso? Ou será que ele pensa assim? Acho Eu que, tava muito em dúvida. Eu acho que é crítica. eu acho que ele é meio, não sei, não conheço tanto. É o Fitzgerald, né? Isso. Eu acho que ele é meio superficial mesmo, assim, né? Não sei, essa sensação que eu tenho, sabe? Não tem muita Você. profundidade. Sim, sim. É uma pergunta. Todo mundo leu tudo que a gente tinha combinado ou não? Senhora. Sim, Sim? Eu já tinha lido, e aí eu não li agora. É porque eu li muito recentemente. Ah, sim. Mas é que eu não sei onde vocês pararam, assim, também, pra ter uma Ó, ideia. Tati. Ó, os o... spoilers, hein? É, por isso que eu quero saber até onde vocês leram, porque eu não vou a ficar. gente foi até o fim do capítulo 5, né? O que tá Isso. acontecendo, mais ou menos? A Ah, Daisy foi lá na casa do Gatsby e eles ficaram conversando ali. Foi aquela tarde que eles ficaram conversando. Depois da grande festa que ele deu. É, Uhum. de uma das. É. Mas assim, aí eu peguei algumas informações sobre esse período histórico e eu até achei interessante porque é, muito do que a gente conhece hoje dessa questão de cultura estadunidense e também um pouco da brasileira surgiu nessa época e eu não tinha tanta noção de quanta referência tem dessa época. Então, aqui no Brasil, nessa época, estava sendo construído o Cristo Redentor, que hoje é tipo um símbolo do Brasil no mundo e aqui dentro também. É, Também tinha em 1922. Peraí, deixa eu pegar aqui. Acho que foi em 1921 ou 22 que acabou a pandemia da gripe espanhola aqui no Brasil. E aí, logo em seguida, teve o maior carnaval da história do Brasil até hoje. É Sim, muito que as brasileiro isso, pessoas. velho. Sim, acabou a pandemia e a galera, todo mundo foi pra rua comemorar que acabou aquele surto e tal. E eu fiquei, gente, é exatamente isso que eu pensei. Aqui é o Brasil, porra. Uhum. E também tiveram outras coisas acontecendo aqui no Brasil, como a Semana de Arte Moderna em São Paulo, que até hoje tem grande influência na nossa cultura Foi e tipo a arte. primeira semana da arte moderna? Foi a primeira Que Semana de legal, Arte amigo. Moderna de São Paulo. E
também no Brasil estava surgindo o samba, como hoje a gente conhece como o samba clássico, né, com o Noel Rosa e o Mário Reis. Enquanto isso, nos Estados Unidos também surgia uma outra coisa que até hoje a gente tem muita influência, que é o jazz. Então, essa época de 1920, depois ela ficou conhecida como a Era do Jazz, que inclusive é o nome de um livro de contos que o próprio Fitzgerald lançou um livro que se chama Tales of the Jazz Age. Então, 1920 ficou conhecido como a Era do Jazz. Mas justamente por causa do Fitzgerald. Então, tipo assim, Legal. ele foi realmente muito influente. E na época ele era influente, mas não tanto. E ele foi sendo reconhecido mais pra frente, depois que ele morreu. Ele teve mais reconhecimento. E aí algumas outras coisas que eu achei interessante que aconteceram nessa época foi quando descobriram a insulina e a penicilina. Então foi assim um momento muito importante para a nossa história. E também 1920 foi logo depois do fim da Primeira Guerra Mundial, que foi o conflito que impactou demais assim a forma como o mundo girava, como a roda girava, né? Alterou a economia, a agricultura. Caramba! Pensando agora que a Segunda Guerra Mundial acabou em 1920, você tá falando, né? Não, a Primeira Guerra acabou em 1918. Sim, tipo, né? Nessa mesma A época. Primeira, não a Segunda Guerra. A Primeira Guerra, eu Isso. falei, não? Você falou Segunda. Não, eu quis falar a primeira. É que a gente tava falando sobre a Segunda Guerra, que iniciou em 1939. É um período muito curto, né? Entre o final da Primeira e o começo da Segunda. São o quê? 19 anos, basicamente. É porque o conflito ele não foi de fato resolvido, né? Uhum. A Segunda Guerra ela foi uma herança direta do que aconteceu na Primeira Guerra, que ficou em aberto. Uhum. Mas basicamente nessa época o mundo ele estava bem caótico e sofrendo grandes mudanças, porque foi o primeiro conflito mundial nessa proporção. E também, assim, o primeiro conflito de armas como a gente tem hoje, arma com pólvora, né? Então foi, assim, realmente um momento de virada. E nos Estados Unidos, por conta desse final da guerra, e os Estados Unidos se envolveu nessa guerra, muita gente ali foi lutar. Então as pessoas, elas voltaram para os Estados Unidos, assim, muito impactadas. Algumas pessoas ganharam muito dinheiro com a guerra, outras pessoas conseguiram, enfim, criar fortunas, como o Gatsby no livro. E porque os Estados Unidos ele estava ali no momento de expansão econômica, expansão agrícola, industrial, ele estava exportando cultura, criando vários símbolos que hoje a gente conhece. Foi, por exemplo, quando Hollywood se tornou o que é hoje. Ela foi reconhecida como ali o lugar onde eram produzidos os filmes, da onde saíam as grandes estrelas. A música também estava produzindo e exportando muita coisa dos Estados Unidos para o restante do mundo. Então tinha esse momento para o crescimento econômico. E também nessa época foi adotado o Fordismo. Então foi a primeira vez que conseguiram produzir coisas em grande escala e a população teve acesso ao carro de forma econômica. Então, assim, era possível comprar um carro sem se gastar uma grande fortuna. Então mudou muito o jeito de viver a vida. Então, muitas pessoas... foi onde, na verdade, começou a criar o que a gente conhece hoje como o sonho americano. Que pra gente hoje já é uma coisa muito estabelecida, mas naquela época não era. Então, eu comecei a ver a obra, depois de saber de tudo isso, como algo que é simples, como a Tati falou, ele não tem uma profundidade filosófica, nada, só que ele traz muitos símbolos daquela época que pra gente hoje parece algo simples e banal, mas naquela época eles não sabiam o que estavam criando ainda, então foi Porque a muito gente tá acostumado com essa ideia, né? Enquanto eles estavam criando a ideia.
Exato. E aí esse livro, ele conseguiu exprimir toda essa ideia, né? De, tipo, tanta coisa que estava acontecendo naquele momento e conseguiu, em uma trama relativamente, acho que simples, mostrar como que era a realidade. E também tem uma outra coisa muito importante que aconteceu nos Estados Unidos nessa época, que foi a Lei Seca, que aconteceu de 1920 a 1933, onde era proibido a fabricação, o transporte e vendas de bebida alcoólica em todo o território estadunidense. Então começaram a surgir gangues e contrabando muito forte, aí foram surgindo grandes nomes, como hoje a gente conhece o Al Capone, né? Ele surgiu nessa época. Então, assim, realmente foi um momento cultural importantíssimo. E, como eu falei, além do American Way of Life, também tinha esse... Acho que é na mesma linha de pensamento, que era o Self-Made Man, que era o homem que se constrói sozinho e ele consegue atingir os seus objetivos, que geralmente são de poder e econômico, né? Então, o Fitzgerald, ele cria o Gatsby pensando em tudo isso que estava acontecendo ali na época, e tentando descrever como que as pessoas estavam vivendo a vida no pós-guerra, né? Muita gente voltou da guerra com vários problemas, tanto emocionais quanto econômicos. Alguns conseguiram ascender economicamente, mas continuaram com problemas psicológicos. Então era assim, depois de alguns anos, né, os estudiosos dizem que esse anos 20 foi os anos 20 da loucura, porque era realmente assim uma geração meio perdida. Tinha gente ficando doida mesmo, tipo, ganhando muito dinheiro, fazendo muita merda, bebendo muito, contrabandeando, enfim, era uma época que tava todo mundo meio doido, sem saber o que fazer, pra onde ir, querendo produzir algo diferente, querendo não seguir os padrões daquela época, as convenções sociais, mudar o estilo de roupa, ser mais livre. Até no movimento feminista também foi uma época muito importante, e hoje eu acho até que é um símbolo meio sexualizado, mas tem o símbolo da melindrosa, que é aquela mulher que ela veste um vestido mais curto, com um decote, ela fuma em público, ela mostra suas pernas, os seus braços, então ela é mais livre. E aí a gente vê tudo isso no Gatsby, né, no personagem principal desse livro, que ele dá muitas festas, né, como que funciona a história? O Gatsby, ele ficou rico por meios que são meio duvidosos, ninguém sabe exatamente o porquê, e ele tenta constantemente ganhar a atenção, principalmente da Daisy, que é uma paixão ali da juventude dele, mas também ele tenta se inserir nessa alta sociedade estadunidense, desculpa, que existia ali na época. Aqui tem críticos aqui. E uma coisa que eu percebi, e acredito que seja realmente uma crítica, é que mesmo que ele tenha todo esse dinheiro e ele tente se inserir gastando fortunas em festas, ele nunca consegue realmente participar daquilo, porque para aquelas pessoas de alta sociedade não é só o dinheiro que faz você um grande homem ou uma pessoa influente, é também a sua herança familiar. Então, isso até me lembrou um comentário que eu vi uma vez de um cara assim na internet, que ele falou que ficou milionário e foi viajar lá pra Europa, e aí foi conversar com outro milionário, e aí esse outro milionário lá da Europa falou assim: o que você tá falando aí que você tem não sei quantos milhões na conta? Você tem que comprar os seus próprios móveis. E aí o cara ficou assim, como assim? Foi tentar entender o contexto social daquilo. E qual que é a questão? Quando você é um herdeiro de uma família real, possui títulos, você herda um castelo, você herda uma propriedade que já vem com móveis de gerações, de madeira e tudo mais. Então, tipo assim, quando você é herdeiro é uma coisa, e quando você fica rico é outra coisa. E então tem essa separação ali da sociedade, né? Quem é rico porque ganhou dinheiro e quem é rico porque vem de uma família nobre.
E eu percebo, assim, eu acho que o Gatsby, ele fica o tempo todo gastando todos os recursos que ele pode pra tentar se inserir ali, mas é de uma forma meio vazia, porque ele realmente não pertence àquele lugar e ele não sei se ele realmente quer pertencer. E aí nessa parte que a gente parou, começa a mostrar mais do romance ali dele com a Daisy, né, que ele tem interesse em conquistá-la. E eu achei muito interessante uma passagem que ele fala que na verdade o Nick, que é o observador e o narrador da história, né, ele conta a história toda a partir do ponto de vista dele, mas ele diz que o Gatsby, a primeira vez que ele consegue finalmente conversar com a Daisy depois de tantos anos, ele parece ter uma quebra de expectativa nela, não porque ela não ofereceu algo pra ele, porque ela não pode oferecer, mas porque ele criou tanta expectativa e ele, sabe, ele criou tanta coisa na cabeça dele que talvez ele nem goste, na minha percepção, nem goste da Daisy. Ele gosta da imagem que ele fez dela todos esses Projeção que ele anos. cria, né? Toda essa projeção. E eu acho que ele faz isso de, tipo assim, de tudo, né? De tanto da fortuna dele, ele projeta, tipo assim, se eu tiver dinheiro, eu vou ficar bem, vai dar tudo certo, ela vai gostar de mim, vai dar. Nossa, vai ficar tudo maravilhoso. E eu não sei, eu entendi que essa é a crítica do Fitzgerald em relação ali a toda a história. E aí eu queria saber o que vocês acham, o que vocês estão achando, estão gostando, não estão? Eu queria abrir aqui os comentários dizendo que o Lucas criticou nosso querido Tolkien. Eu quero ver o que ele vai falar do Fitzgerald, que descreve até a cor da maçaneta da porta, até todos os quadrados do chão, entendeu? Porque eu achei esse livro super descritivo. Meu Deus, eu acho que é um dos livros mais descritivos que eu li. E eu lendo Tolkien, ele descrevendo, e eu assim, isso, Tolkien, descreva, eu amei. Aí o Fitzgerald descrevendo, eu, tá bom, já entendi que a sala é assim. Eu acho que esse pra mim foi um ponto fraco, mas eu super entendo. Pô, cala a boca, macho. Cala a boca. Já entendi. Pega de falar. Mas, tipo assim, não, isso não é uma crítica, na verdade, porque eu super entendo os gêneros literários, né, que tem como construção a descrição do local, a ambientação, e eu acho que faz muito sentido para a proposta do romance, então isso não é uma crítica negativa, é mais um detalhe mesmo, né, que a gente acaba captando. Eu, lendo o livro, eu sinto uma vibe, eu não sei vocês, muito... Ai, tem um filme, acho que é Última Noite em Sorro, alguma coisa assim, vocês já assistiram? Ai, deixa eu lembrar o nome do filme. Gente, pra mim passou muito essa vibe. Vai ver inspirado. Pode ser. Última Noite em Sorro. Cara, tipo, tem uma É um grande protagonista, assim, que... clássico. Tipo, aqueles filmes, assim, bem neon, assim, sabe? Com aquele cenário antigo, né, que tem neon e essas baladas, assim, com dança. Nossa, eu achei que passou muito essa vibe. Daí eu fiquei pensando, será que eu tô ambientalizando o ambiente do livro com uma construção que eu já criei na minha cabeça, só que de uma era errada? Ou será que eu tô na era certa aqui, nessa mesma construção? Isso me deixou em dúvida. Eu Então, acho que eu não não sei tinha se neon, né? vocês sabem, mas tem 2 filmes do Great Gatsby, que é um bem antigão, que é o Robert Uhum. Redford, e um mais recente, que é o Leonardo DiCaprio. Uhum. Nessa versão do Leonardo DiCaprio, ele segue o roteiro assim, perfeito. Depois, se vocês quiserem terminar de ler e assistir, eu posso Nosso ter. hobby. Mas o roteiro tá, acho que bem igual, seguindo direitinho fiel, só que é isso, é uma coisa mais modernosa de efeitos e tal, né? Com umas luzes, um neon, uma coisa assim também, do jeito que você tá falando. Então, eu senti essa Mas vibe do Última Noite em Soul. Inclusive, se vocês não assistiram, fica aí a indicação de um filme muito legal, viu? Que é um dos filmes mais legais assim, que eu já vi. Última Noite em Sorro. Vou pesquisar. E o que mais? Eu acho que eu criei muita expectativa no Gatsby. Eu achei que ele ia ser muito mais do que ele realmente é.
Mas eu, agora, assim, conforme foi avançando o romance, eu começo a admirar mais ele, entender a posição que ele ocupa. Eu não acho que ele é só um homem rico, mas eu acho que ele também é, de certa forma, poderoso, ele tem muitas influências. E a Lili falou, né, que essa questão de dinheiro herdado, dinheiro adquirido, mas eu acho, pelo menos pra mim, um ponto importante das pessoas, né, que têm poder é quão influente elas são. E eu vejo o Gatsby como sendo o grande Gatsby, um pouco também por causa dos contatos dele, da influência dele, o que ele construiu não só com o dinheiro dele, mas com ele mesmo, com a pessoa que ele é, com as coisas que ele fez, com os atos dele, né? E por isso que eu vejo nele um grande homem. E eu vejo grande parte dessas partes, assim, de muito dinheiro e tal, eu não vejo muito como um pensamento do autor, não tô dizendo que eu tô certa, mas eu vejo também um pouco como uma crítica, um pouco pela frase do começo, né? Que logo no começo do filme, ó, do livro que ele fala para não julgar as pessoas, né? Porque a gente não foi criado da mesma forma, não tem as mesmas referências, né? Algo assim. Então eu vejo um pouco isso como crítica, mas não é uma afirmação, é a impressão que eu tô tendo até agora. E é interessante ver que, como a Lele falou, eu fiz essa associação depois que ela falou desse período pós-guerra, né? Que veio aí o livro. E realmente, os personagens, tanto o personagem principal quanto o Gatsby, eles participaram da guerra, eles têm isso em comum. Só que o Nick, né, no caso, ele é meio que vamos dizer, um fracassado. Não é um fracassado como a gente conhece, mas não teve aí todo esse. Não deslanchou que nem o Gatsby. Então, acho que o autor também meio que tenta mostrar, tipo, esses dois lados da mesma moeda. Eu vou entrar aqui já pra matar a curiosidade da Tatá. Eu tô achando o livro um puta de um saco, mas eu não Sério? vou. Mas eu vou me justificar. Não É é só porque por é conta. descritivo. Não é por conta da escrita, porque a escrita é muito gostosa. Eu li muito rápido. Tipo assim, a escrita dele é muito boa. Só que a história é chata, a história é parada. Eu tô, É. tipo, eu Uhum. fiquei assim. No começo eu tava, ai, quem é Gatsby? Vamos saber quem que é Gatsby. Porque eles E ficavam. não aparece o diabo Não, do Gatsby, porque. né? É, e eles ficavam tipo, não, porque você, como assim você mora do lado do Gatsby? Ele dá várias festas e as festas são legais, que não sei o quê. E aí, tipo, tá, vamos saber quem é o Gatsby. Aí vai lendo. Aí você fica, tipo, meu, não chega nunca nesse Gatsby. Aí começa a história daquele Tom, que eu fiquei, tipo, mano, que hétero escroto do caramba. E aí, tipo. Aí depois eu fiquei, tipo, caraca, tá, não é só ele que é escroto. A mulher dele também, a mulher que ele pega lá não é muito legal também. E agora a gente descobre que a mulher dele também não é muito legal. E Peraí, aí, tipo. peraí, quem? O Gatsby, ele tem mulher? Não, O tem Tom. aí primeiro tem a história do Tom, né? Isso, nossa, um saco de. No, Uma no bosta. começo. Cara, Aí a gente todos são descobre que ele escrotos, eu tem. acho que é Não, isso. todos. Todos os personagens são escrotos, assim, tipo, Aí num ele tem nível. aquela amante em Nova York, que ela também não é muito flor que se cheire. Aí agora a gente descobre que a mulher do Tom talvez não seja tão muito legal assim também. Aí a gente fica assim, tirando o Nick, que eu também não boto a mão no fogo por ele, parece que não Ele tem parece ninguém mais um muito. panguado que uma pessoa boa. É, tipo, parece que não tem ninguém legal ali no meio da história. Mas assim, Calma, a Jordan. Ah, se bem que ela é mau caráter, né? o... Ela é super mau caráter, mano. Acho que ela é a Mas eu pior gosto de dela. todas porque ela se faz de boazinha. eu, Todos Adorei. muito eu, estadunidenses. Achei uma diva. pra matar a curiosidade de vez, eu acho o livro ruim não pela escrita, mas pela história. Porque a escrita, nossa senhora, eu acho que eu poderia ler muitas coisas desse autor, porque é muito fácil. É muito Uhum. simples assim de ler. E vendo o que a Letícia trouxe, eu acho que entra muito o ponto de que eu não tenho embasamento histórico, talvez, para entender ou que essa história faça algum sentido mais profundo. Porque, assim, Idem. a Eu parte preciso de deles. referências. Então, a parte deles terem participado da guerra, etc. Eu já tinha pego essa questão da guerra ter acabado ali por volta de 1919, 1918. Eu achei muito interessante eles terem colocado essa questão das pessoas que fizeram muito dinheiro com a guerra e das pessoas que foram realmente lutar na guerra, lutar pelos Estados Unidos e que não iam conseguir fazer nada, porque eram meros soldados. Então eu achei essa parte muito interessante, mas assim, foi só também. Do resto, Eu achei mó também. romântico ele lá fora, assim, apontando pra luzinha verde. Eu fiquei tipo.
Daí eu fiquei confusa. Depois eu entendi que era a luzinha da dele. Fiquei, ai, que fofo. Eu não sei. Eu sei que quando falou muitas festas, aí ele fala de barco, aí eu só fiquei tipo, sim, é você. Mas foi isso, Ó, assim. eu não li agora, mas eu lembro também de não gostar muito, assim, né? Eu já li tudo, vou tentar não entrar em detalhes da história, porque ele até explica bem, acho que é isso, né? Também não me incomoda muito o jeito que ele escreve, porque realmente ele descreve, se consegue se ambientar, ele explica muito bem os personagens, então acho que vai evoluindo também, vocês vão entendendo todo mundo, assim, mas eu acho que é mais ou menos isso que vocês falaram. Eu acho que é uma história meio superficial, sabe? Meio novelinha, assim, tipo, não tem grandes conflitos, não tem grandes é, questões ali realmente acontecendo. E aí a Letícia falando também faz sentido na minha cabeça, que é isso, é uma juventude que está nesse entre guerras e meio perdida, né? E que vai para a boemia, assim, eu acho que descreve muito como que eu acho que era a juventude mesmo estadunidense na época, né? Meio perdido, meio sem saber o que fazer. Ah, vamos fazer festa, vamos andar de barco, vamos, né, ostentar, vamos. Então, assim, me parece que ele também é essa pessoa e escreveu sobre o que estava acontecendo com ele naquele momento, Fala assim. ele, o autor? Não sei Hum. se ele era quantos anos ele tinha quando ele escreveu, mas me dá essa sensação que ele também é essa pessoa, entendeu? E aí por isso que a história não ganha em profundidade, assim, né? Porque é isso, a gente tá aqui sem saber, vamos então ostentar, vamos fazer festa. Parece que é só isso o livro, assim, essa sensação que eu tenho. É bem novelinha das 6, né? Só É, faltou um novelinha das romance um pouquinho mais seis. profundo. É. Até o que a Tati falou, eu tinha até pegado essa informação aqui. O nome dele é Francis Scott Key Fitzgerald. E aí tem uma curiosidade sobre ele, que esse nome ele recebeu em homenagem a um primo dele, que foi a pessoa que escreveu o hino nacional americano. Sim, então ele era de uma família Imagina ter mais ou dessa menos família, velho. influente. Babado. Só que ele nasceu em 1896 e esse primo dele escreveu o hino em 1814. Então, provavelmente eles Menos não se mal. conheceram, era distante, né? Não Não, dá pra imagina dizer, tipo, só. teu primo lá escrevendo o hino nacional. E você tá fazendo o quê? Vendendo Então, seguro? imagina assim, a reunião familiar, né? E daqui a pouco, então, seu primo foi aprovado lá no hino nacional. E as É, namoradinhas? o Natal, né? O Natal dos Fitzgerald. Queria E Sim. dizer aí, nada, seu primo não. escreveu um hino, e você? Quando meu primo entrou pro exército, foi meio assim: seu primo tá lá no exército, ó, vai servir. E Ai, você vai graças a fazer Deus o que não sou quê? eu. Hoje em dia já não é bem assim, né? Que algumas pessoas veem. Tipo, você tá lá no exército, um sinônimo de, gado. Mas enfim, o Fitzgerald, ele escreveu esse livro, ele tinha ali uns 30 anos. E ele morreu jovem. Ele morreu aos 44 anos, em 1940. Caramba, que É, judiação. então, aqui tem algumas contradições que eu estava pesquisando sobre ele, que até os próprios biógrafos dele discutem isso. Que ele, o Fitzgerald, ele dizia que ele tinha tuberculose, ele realmente teve tuberculose por 10 anos, só que durante a faculdade ele era conhecido por ser esse jovem que bebia muito, então ele tinha esses episódios de encher a cara e tal, então a galera ali da sociedade sabia que ele fazia isso. Só que ele contraiu tuberculose, que na época também era uma doença bem famosa. Até aqui em São José tem o Francisca Júlia não, o Vicente Vicente Naranha. Naranha, né? Por causa disso, é da mesma época, para cuidado de tuberculosos. Enfim, e aí ele tinha esses episódios de tuberculose que ele começava a tossir muito, ele passava mal, ele ficava tonto, não conseguia subir escada, e aí a galera confundia o que era um episódio de embriaguez com o que era um episódio de tuberculose ali, né? Alguma crise. Mas no fim da vida ele acabou morrendo por conta de um episódio aí de tuberculose que virou aquela tuberculose hemorrágica, que aí tipo é o fim da linha.
E até, não sei se a Tata lembra, mas a gente foi no teatro sobre o Franz Kafka e ele morre também da mesma coisa, quase ali na mesma época, né, de tuberculose hemorrágica. Foi o mal do século, igual para alguns artistas brasileiros, né? A AIDS Brasileiros no não só, Brasil né? nos anos Mas 80 acho também. que não só no Brasil também, né? Tipo, acho que em todo mundo, na verdade. Sim, no mundo todo. Mas é isso, tipo assim, eu vi várias pessoas falando que é isso, a obra ela é uma crítica a esse mundo meio banal mesmo, de vamos beber, fazer festa e ostentar. Isso me lembrou muito uma situações mais trazendo assim pra nossa época, tipo o funk ostentação. Que aqui no Brasil ele ganhou uma grande, né, proporção, muita gente gosta desse tipo de ostentação, essa vida de influenciadores, tipo, acordei não sei que horas, em 12 minutos já fiz 5 milhões de reais, clica aqui no link da Beth, sabe? Pra mim passa a mesma vibe, meio banal, assim, realmente não tem profundidade, mas é isso, é um retrato daquele momento da sociedade. E acho que o livro é isso, né? Acho que não vai ter um grande desenvolvimento. Pra ser honesta, eu saí pra ler o livro sem saber nada. Eu sabia que era um grande clássico, não sabia por que era um grande clássico, não sabia de qual escola literária ele era, não sabia nada. Aí, pra não ficar perdidona, igual eu às vezes vou ler sem saber nada, eu pesquisei mais ou menos e vi que era pra retratar essas festas luxuosas aí desses anos. Eu falei assim, tá, peguei. E é isso, daí eu comecei a entrar na história, né? Mas sem saber de nada, então nem tinha expectativa pra falar que minha expectativa foi quebrada. Mas acho que foi a Tati que falou, todo clássico deve ser lido. Então, que seja de fácil leitura, que seja ok, melhor do que aquele que é maçante, denso, que a gente não consegue ler, que não consegue desenvolver. Pelo menos esse tá fluindo de alguma forma. E, gente, sei lá, pode acontecer um plot ainda, pode acontecer uma coisa que a gente não tá esperando. Afinal, ele é um clássico, eu acho que eu tenho um pouco de esperança, na verdade. Eu duvido muito, porque ele tá tão monótono, mas assim, convenhamos Concordo. e convenhamos. Se fosse uma escrita Meu, tipo Clarice, Dostoiévski, nossa, eu tinha dropado muito fácil. Porque então, assim, exatamente, porque daí não tem nada na história, a escrita densa, mas, tipo assim, para pra pensar em Orgulho e Preconceito. Cara, Orgulho e Preconceito é um livro assim também, tipo, super monótono, parado, até chegar a uma parte específica que é praticamente no meio do livro. se Então, tipo, veio na minha essa casa leitura. falar mal de Orgulho e Preconceito, veio no lugar Não, errado. não, eu amo Orgulho e Preconceito, eu sou fã, mas tipo assim, para pra pensar, o começo da leitura é assim também, nada acontece, sem grande emoção, só festa, essa quer casar, essa aqui não quer, aí de repente, meu filho, o romance vira de ponta cabeça muito louco, aí eu penso, bom, isso pode acontecer também, a gente tá de certa forma no começo, vai que acontece aí uma reviravolta, pique Orgulho e Preconceito. Também. Não sei se vai ser algo tão grandioso. Acho que Orgulho e Preconceito é bem impactante. Mas eu acho que vão acontecer mais coisas agora. Porque eu imagino que o clímax dessa história vai ser o rolê do Gatsby com a Daisy. Porque Isso a já me Daisy deu é uma um mulher gás. casada. A Daisy é uma mulher casada. O marido E dela é um corna. escroto. Corna, mansa. Porque sabe? E toda Nova York Agora sabe. ela Mas vai aí aplicar a também. teoria que chifre trocado não dói. Mas a Amei. gente tem que lembrar também que ela é uma mulher em 1920, né? Ela não tinha muita Então. escolha. Ela é a família tradicional brasileira, família tradicional estadunidense da época, desculpa. Mas, tipo assim, ela é aquela esposa perfeita que fica em casa cuidando das coisas, da família, da comida. E o marido faz o que bem entende. Eu acho que eles são um retrato da época. Será que só da época? Vai dividir em quanto o livro? Em Em duas dois, partes? né? A próxima Acho já que é o em dois. final. Ele é curtinho. É, Também Ele é achei, bem eu achei rápido que seria depois. maior. Dá pra ler sim. de boa. Pior que Assim, eu dei aquela passada lá na livraria, mandei a foto pra vocês, estava vendendo lá em promoção. Eu não esperava que fosse um classicão. Quando eu olhei a capa, eu achei que ia ser tipo um livro que se passasse nos anos 50 sobre festa e sei lá, uma coisa meio louca assim. Fiquei um pouco chocado quando eu comecei a ler, que eu vi que ia ser uma coisa mais calma.
Uma coisa que não tá entrando pra mim é por eu não estar tão ambientalizada nessa época, eu não tô conseguindo visualizar, apesar de ter muita descrição, as pessoas, assim, tipo, as roupas que elas vestiam e tal. Eu acho que eu vou procurar referências pra poder ver como que eram esses palácios, como que eram essas Você roupas, vai assim, que gostar. músicas que elas Você tocavam. É assistiu Morte no tipo. Nilo, da Agatha Christie? É o das bruxas. O das bruxas também, mas Morte no Nilo é o com a Mulher Maravilha. Esqueci o nome dela, a Gal Gadot. Mas é porque o romance da morte do Nilo, na verdade, ele foi feito filme com o nome das bruxas, não é? Não, o das bruxas é o das bruxas mesmo. É que agora eu esqueci o nome agora das bruxas. Foi Não, o... amigo, tem certeza? Ah, Tem, não, a não, tô Morte no confundindo Nilo do chama Nilo Morte no com. Nilo. Não, tô confundindo do Nilo com o. Ai, como que é aquela cidade que com Veneza, com o negócio de Veneza? Ah, não, Que o na de... verdade esse filme das bruxas, na verdade, é o romance da Agatha, não sei o que lá de Veneza. Tipo Bom, chocolate com pimenta. não sei, mas é É, porque a Noite Aquelas das Bruxas roupinhas. também Você se falou passa de em chocolate com Veneza, né? pimenta esses tempos, sim. sabe? Os Falei. cabelinhos assim, Dá pra e pegar uma coisa aquelas, melhor. aqueles Cara, Uhum. escudão meio caipão, eu assim. ouvi um vídeo, né? Tipo, um vídeo aqui no YouTube de jazz music dessa época, e pra mim foi tipo assim, a ambientação de realmente o que que é. Vou compartilhar aqui na tela. Deixa eu ver aqui. Cara, basicamente isso aqui, ó. Nossa, que legal! Acho que minha experiência literária aumentou em 200.000%. Depois que eu ouvi isso também, pra mim mudou bastante. Eu É bem adoraria ir numa melindrosa festa mesmo. nessa época, cara. Acho que devia ser muito bom, assim. Tipo, apesar de a gente estar falando isso, devia ser emocionante estar numa festa assim nessa época, né? Com esse jazz tocando e toda essa ambientação, esses casões, assim, tipo. Sim. E a galera esbanjando ali, tipo, No vamos viver a fim, vida, só se vive uma vez, é Sim, e toda isso. essa boemia filosófica, né? Que eles deviam ficar viajando em um o que a gente monte de tira é coisa que deve ser intelectual. muito bom ser rico em qualquer época. Exato. Também. É. Mas enfim, Cara, Cara, uma coisa que eu queria falar que eu tinha separado aqui e eu também gostei da personagem que a Tata falou, que é a Jordan Baker. E tem uma menção que ela faz que eu fiquei pensando e depois que eu pesquisei o contexto histórico fez todo sentido. Que tem uma hora que a Jordan Baker, ela tá conversando com o Nick, que é o personagem principal, e ela questiona os métodos, né, quais meios fizeram o Gatsby ganhar aquele tanto de dinheiro. E aí ela comenta, será que ele é contrabandista de bebidas? E aí eu fiquei pensando, nossa, tipo, contrabandear bebida nada a ver. Aí eu fui pesquisar e foi o momento da lei seca, né? Nos Estados Uhum. Unidos, que realmente os contrabandistas de bebidas ficaram milionários. É tipo, sei lá, um chefe do narcotráfico hoje em dia. cara, mas se era na época da lei seca, como que nos bailes dele tinha tanta bebida? É isso que eu ia falar. As Então, bebidas estão na história inteira, assim, eles bebem muito, tem muitos drinks e toda. Ah, se vai na casa, toma isso, vai na casa do outro, toma não sei o quê. E aí eu fiquei com isso, tipo, eles faziam isso, foda-se, assim. É rico, né? sim, Tipo, a gente é é. rico, foda-se, a lei. Eu pesquisei Era isso? brevemente sobre isso e aí a polícia, né, na época, né, quem tinha que tomar conta disso fazia vista grossa molhando a mão. Óbvio, né? Porque a Então, minha pra quem... história não tem nenhuma tensão em relação a isso, né? Não. Ai, nós vamos beber, Eles sei são lá. ricos, né? Eles são ricos. Exato. É tipo rico hoje, sei lá, comprando maconha, cocaína, é uma coisa bem normalizada pra quem tem dinheiro, né? Se você for pego com aquilo, você não vai ser preso igual um pobre. É Não uma vai nem ser realidade que eu pego, não né? entendo. É. Não vai ser pego. Mas se for pego, vão jogar pra um pobre e tomar a culpa daquilo.
Sabem agora, analisando assim de uma forma mais linear, a construção das nossas leituras é que a gente saiu, né, de romances onde se retratam muito a pobreza, tipo Maria Carolina, A Hora da Estrela, até mesmo da Cabeça do Santo, e agora a gente tá ambientalizado num ambiente super diferente. Será que não é por isso que a gente tá meio críticas? É verdade. Mas é que eu tenho muito ranço dos Estados Unidos, muito, muito, Eu muito. tenho E muito para mim ranço de rico, ia então. estar muito difícil para eu consumir, assim, até filmes mesmo, coisas tipo americanos, revirar De os olhos, nudez. assim, sabe? Tipo, É a ai, que junção de duas coisas saco que esses incomoda, né? Gente com muito estadunidenses. dinheiro e estadunidense. Sim, Então, eu tenho exatamente. bastante dificuldade de consumir cultura estadunidense agora. Então, acho que tem isso também, assim, de tipo, ai, não dá mais. Uhum. Assim. É porque tem um negócio que eles acham que tudo que eles fazem é tão incrível, só que Isso. eles não conhecem nada do que tem no resto do mundo e o Gente, que o eles fazem é Brasil só tem uma paia. riqueza de cultura absurda, né? Olha o Assim, tanto de livro brasileiro que a eles não gente leu, chegam a nem gente perto. teve mil e umas experiências, sentimentos, concordâncias, discordâncias, aí agora lendo Ódios. Gatsby, né? Ah, eu achei muito morno. Eu estou decepcionada comigo mesma, porque eu achei que seria melhor esse livro. Tipo, é um clássico, né? Ah, mas eu Mas Então, acho que é quem que legal. falou que é um É clássico? bom ler, tá sabe? vendo? Porque Você vê o os clássico estadunidenses, estadunidense como é? O eu clássico acho que brasileiro como tem, que é? sei lá, ó, isso é uma teoria de tirei da minha cabeça agora. Que talvez tivessem grandes clássicos em vários lugares do mundo, né? Assim, grandes escritores, e aí eles queriam emplacar o clássico deles, só que eles são tão superficiais mesmo, que era o que tinha. Ah, vamos de Não. Gatsby. Foi o que eu falei, a gente leu vários clássicos aqui nas nossas leituras. Um clássico brasileiro. Vamos até colocar o mais fraco, que é o Sargento de Milícias, né? O Sim. clássico russo, que é Noites Brancas. A gente leu vários clássicos e ainda assim a gente tem vários pontos, né, sobre esses clássicos. Daí o clássico estadunidense. A Mas festinha ali do rico. eu tô feliz por uma Gente, coisa. Agora eu vou poder criticar com muita veemência, com propriedade, porque agora eu Propriedade. li. então, é isso que eu ia dizer. Você falou, pô, que sacanagem. Eu falei, cara, agora a gente pode ir em qualquer roda intelectual e falar, Gatsby. Esses Superficial, de uma Vocês não clássicos. sabem o que é um sociedade clássico de perdida verdade. pós-guerra. Eu E a meti gente o vai pau na arrasar. Clarice, mas foi muito melhor do que qualquer coisa do Gatsby. Mas sabe o Gente, que me deu uma vontade agora? E se a gente lesse clássicos de vários lugares do mundo, assim? eu Eu pensei a acho mesma coisa. interessante. Acho Inclusive, legal. eu lembrei esses dias, Tati, que você comentou do Mia Couto. E eu tenho muita vontade Sim, de ler porque livro é dele. da África. Eu nunca li nada da África, por isso que eu tinha Eu colocado fiquei essas. pensando em 100 Anos de Solidão, que eu queria muito ler, né? Porque a gente tava Também. lendo o Socorro Racioli. Não, Só que é dizem que é bem bem grande, difícil, né? O né? Lucas vai odiar, eu acho. Porque ele Por ficou. quê? Porque você ficou putaço no começo do Do Cabeça de Talvez sobre Cabeça Santo? tanto. Santo. Ah, Então. eu não fiquei Eu acho putaço, que só deve fiquei, ser isso tipo, 1000 vezes joga pra cima. ampliado, assim. Você Cara, leria? mas. Se fosse isso, tipo, se fosse 3 vezes pior do que o início de Então, Cabeça Santo. eu tenho um problema muito sério. Eu não abandono o livro. Eu leio na força do ódio, mas eu não consigo abandonar. Eu tenho aqui, aliás, mas eu tenho medo de Eu ler. só Ó, não entro nessa onda de começar a colocar clássicos do mundo inteiro, porque eu prometi pra mim mesma que as minhas próximas recomendações vão ser livros que eu tenho na minha casa, porque eu tenho Mas muito livro aqui, gente. eu tenho 100 anos de solidão aqui, então eu posso indicar. Não vale, não vale, tem que ser o que eu tenho. Brincando. E tem série. Ou seja, a gente vai poder Tem a assistir série, depois. verdade. Eu Netflix. coloquei lá na minha lista da Netflix, só que eu tô pensando se eu quero ler antes ou assistir antes. Porque 100 uma Anos de coisa. Solidão? Porque uma coisa vai acabar impactando no meu consumo da outra obra, né? vai. Eu sempre prefiro sempre prefiro assistir ler. antes. Ah, é? Eu sou ao contrário. É, Eu sempre prefiro ler Eu primeiro. gosto de ler. Mas é muito porque triste Porque o quando você lê original é o primeiro, primeiro. porque geralmente a reprodução é ruim, não é tão Então, boa por quanto. Isso, e É é sempre Por isso que eu gosto de decepcionante. assistir primeiro. Que eu assisto primeiro, daí eu fico, nossa, isso é muito legal. Aí eu leio, eu fico, nossa, isso é muito melhor do que aquele. Agora, se eu faço ao contrário, perde a força. A obra perde a força. Várias vezes eu já fui ver a obra adaptada e eu parei no meio e falei assim, eu não preciso ver essa merda, eu sei o que acontece no final. E abandono. Ai, Então, eu Fiz com o isso com retrato o de Dorian Hobbit. Gray. Nossa, o retrato de Dorian Gray não tem nada a ver. Nossa, o filme nossa, é O horroroso de ruim. livro é Sério? muito ruim.
Mas eu fiz isso com o Vamos Hobbit ler também, isso. porque eu amei ler o Hobbit, foi uma das leituras mais incríveis da vida. E aí eu assisti, acho que com o Lixeiro, a gente foi no cinema, assistiu o primeiro, que eles dividiram, acho que em 3 filmes, né? Uhum. Eu Dois, falei, acho que dois. tipo, não quero mais ver. E não vi o resto, assim, tipo, fiquei Entendeu? chateada. Pra você ver, eu assisti o Hobbit há muitos anos. Quando eu assisti Senhor dos Anéis, eu assisti o Hobbit, eu fiquei tipo, gente, que legal, que história incrível, eu quero muito ler o livro. E aí, beleza. Aí eu li o livro, aí olha que gozado. Eu tava lendo o livro do Hobbit e eu ficava, nossa, mas tá igualzinho o filme. Tudo que acontece na história, eu lembro o que aconteceu no filme. E eu ficava lembrando das coisas que acontecia no filme. E eu fiquei, nossa, tá igualzinho. Aí eu peguei e Até a terminei. vírgula. Não, calma. Eu terminei, daí eu fui colocar o filme pra assistir. No começo já tava tudo diferente. Eu fiquei tipo, Exato. meu Deus, É só tá a acontecendo um monte de ambientação coisa. que você tava lembrando, né? Tipo, tava acontecendo um monte de coisa, nada a ver. O filme foi pra outro. Mano, eu fiquei tipo, meu Deus, não tem nada a ver. Então, foi Como isso. que Eu eu tive fiquei essa mal. percepção? Fiquei bem mal. Eu falei, não quero ver os outros. Então, esse é o conselho, gente. Sempre assistam a Eu tinha adaptação pensado primeiro, nisso. pra Porque depois só ver a obra eu tive original. decepções. Porque a obra Ah, original vai ficar muito mais legal. Você vai começar a ver, tipo, Mas o nossa. filme do Gatsby é bem parecido com o livro. Então, assim, É tipo Ser ruim de qualquer jeito. muita do gente vai Minter amar, né? também. Mas pelo menos vocês vão falar, E tem, tipo, igual A Hora da Estrela, que o filme vai ser uma mentira. obra-prima tão boa quanto o livro. Nossa, é incrível o filme, eu amo. Eu vou assistir também. Assim, eu gostei bastante do filme. Só tem uma coisa que pra mim quebrou um pouco o que eu tava esperando. É que o livro é ambientado no Rio de Janeiro e o filme é em São Em Paulo. São Paulo, É verdade. a única coisa realmente muito diferente. Mas faz todo sentido pro contexto histórico, né? A mesma coisa. Muita gente migrou pra Sim. ambas as capitais ali. Mas eu fiquei, tipo, imaginando os cenários do Rio, porque eu gosto muito de ir pro Rio. Então, na minha cabeça, tudo se passava ali naquelas ruas que eu já fui e tal. E aí quebrei essa expectativa a hora que eu vi que era em São Paulo. Ai, que merda. Odeio aquela cidade. Mas aqui faz parte um pouco, assim, tipo, da Macabé, no meio daquele caos horroroso, tipo, Eu achei consigo ver combina, ela em São Paulo também. tadinha. Qualquer pessoa que vai pra São Paulo sofre, faz sentido que ela esteja lá. Porque o Rio ainda tem uma beleza, né? Tem Ainda praia, né, querendo ou tem não. uma possibilidade de você ser feliz. São Uhum. Paulo não tem nenhuma. Não, Assim, não tem nada. não Concordo. existe. Então fez mais sentido a Macabeia em São Paulo. Talvez por isso que Muito. eu gostei mais do livro. Porque pra mim eu nunca sou Do triste filme. quando eu vou pro Rio. Então. Aí se ela. Então, tipo, o filme fez mais sentido ela ser bem triste. No livro eu tava, gente, como assim? Ela tá triste no Rio de Janeiro? O que é isso? Vai pra praia, fia. Ela ia pro Porto, inclusive. Ela é pro Porto. Porto, verdade. Uhum. Mas o Porto Mas é um eu- dos piores lugares pra você ir. Lugar sujo da porra. Eu acho Entendeu? muito- Entendeu a cabeça da menina? Ah, eu não superei esse livro ainda, gente. Eu tô aqui, mas minha cabeça tá ainda na Hora da Estrela. Eu só falo sobre ele. Sabe aquele meme lá das meninas malvadas? Que eu falo 90% Aham. do tempo de uma coisa e nos outros 10% torço pra alguém falar. É eu agora com a Hora da Estrela. Não superei. Gente, vai cair. É isso, gente. Eu não chorei! Um minuto. Ó! Eu falei que você não ia Vamos chorar. a um encontro sem Tatá chorar. Coloca lá no placar. Então eu vou dar palminhas aqui pelo Lucas. Parabéns mais uma vez. E parabéns, novo. Tatá, pela primeira reunião sem chorar. Parabéns a todos. Merecem ser parabenizados hoje. É Beijo, isso. galera. Tá bom? Até a Eu não sei quanto tempo próxima. falta. Menos de um minuto. Menos de um minuto já. Ah, tá bom. Então, a próxima a gente termina o livro, né? Quem Falta vai ser o Segundinha. decidir o próximo host. Quem vai ser? Ih, Quem vai ser? Quem vai ser? Vai acabar. Ih, não vai ter o Lucas host. se Ninguém escondendo. vai chegar. Sobrou pra Tati. Eu fui já, semana Vai, passada. Tati! A gente apoia. posso ser. Beleza. Vou trazer mais informações ruins sobre os Beijo, estadunidenses. beijo, beijo, tchau. Amo.